Bom, pessoal, vamos começar aqui dando sequência aos nossos estudos. O tema da aula de hoje é simetria, tá? A ideia básica de simetria, sua aplicação, seus conceitos e tal. E depois a gente vai direcionar um pouquinho para a matemática, tá? Dentro do plano cartesiano nosso, como que ela pode ser bem trabalhada ali, tá? Tanto na arte, nas reproduções artísticas e tal, é, a ideia de simetria ela parte da representação no sistema cartesiano, né? Da matemática. Como a gente já sabe, a matemática é uma ferramenta importante de tradução da realidade, e a natureza, por exemplo, é uma criação, né, da realidade nossa, objetiva, que a matemática estuda. Então, por exemplo, nós temos uma borboleta aqui. Deixa eu trocar aqui. Nós temos aqui uma borboleta. Deixa eu trocar a cor. A borboleta é um ser vivo, produto da nossa natureza, e ela traz em si uma ideia de simetria muito bacana, tá? E essa ideia de simetria, ela pode ser estudada, representada matematicamente. E a gente usa o sistema cartesiano para isso. A gente vai entender, tá? Então, a matemática, conceitualmente, nada mais é do que uma forma de nós modelarmos aquilo que existe na realidade, tá? Para que a gente possa entender melhor, né? Por isso que a matemática se tornou algo, uma ciência tão poderosa, né? E fez a humanidade avançar tanto ao longo da história aí. Então, o que é simetria, tá? São duas ideias que eu vou trazer para vocês, mas a primeira delas, que depois a gente vai reproduzir em outros contextos, está no material didático, onde diz assim: simetria não é um número nem um formato. Tá aqui, ó. Tô lendo aqui, tá bom? Não é um número e nem um formato. É um tipo especial de transformação, uma maneira de mover um objeto. Ou seja, eu vou mover um objeto. Se o objeto parecer o mesmo depois de movido, a transformação aí presente é uma simetria. Essa é uma ideia. Por exemplo, eu tenho aqui o calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. Olha como é simétrico isso, ó, né? Tem as imagens aqui. Para onde eu fizer o meu movimento, ó, continua sendo movimentos simétricos, uma cópia, uma repetição dos mesmos movimentos para qualquer lado, para cima e para baixo, né? E esse calçadão aqui ele reproduz o movimento das ondas do mar, né? Foi um trabalho muito bacana lá. Então, isso é uma ideia de simetria, né? Uma outra ideia de simetria pode ser a divisão de uma figura. Observe no próprio calçadão, né? A gente tem a definição aqui no material nosso também. Ao observar a borboleta, percebemos que ela apresenta harmonia visual em sua estrutura. Isto é, ao dividir seu corpo e suas asas em duas metades, verificamos que essas metades são semelhantes entre si, não apenas na forma, mas também nos desenhos que possuem. Então, ao fazer a divisão, dividir ela em duas partes iguais, eu conservo as suas características. Pegando a borboleta aqui, que é o exemplo clássico, se eu dividi-la aqui, ó, as suas duas metades conservam a mesma característica. Ó. Olha como o desenho é igual. Ó. Uma ideia muito importante é, se eu dobrasse a borboleta, né? Pega o seu eixo de simetria aqui, que nós vamos estudar. Se eu dobrar as asas da borboleta, os desenhos precisam se encontrar. Tá? Então a borboleta está ali aberta. A hora que eu dobro ela aqui, ó, os desenhos precisam se encontrar. Então veja que essa pontinha branca aqui, ó, ela vai encontrar com aquela outra pontinha branca aqui. Ó. Isso é simetria. Tá? Observa no calçadão também. Se eu traçar, para onde eu traçar aqui, ó, dividindo ela ao meio, eu continuo conservando dos dois lados a ideia de simetria, né? Traço aqui, ó. Opa, uma reta meio.
se eu fizer uma divisão, para onde eu dividir, na horizontal ou na vertical, eu continuo conservando a ideia de simetria, né? Eu posso pegar uma parte aqui, ó, essa parte aqui, com essa daqui, e eu continuo conservando simetria dentro, padrões internos, né, no meu desenho. O desenho não se modifica. Olha aqui, eu tenho o Taj Mahal, né, que é o desenho nosso ali. Tem o Taj Mahal e o Jardim Botânico em Curitiba. Olha só como foi uma construção da arquitetura muito interessante, né? Se eu fizer uma divisão aqui, ó, mais ou menos, os dois lados da minha figura continuam iguais. Se eu juntasse de novo, daria uma igualdade. Isso é simetria, tá bom? Então eu estou dividindo a minha figura ao meio, em duas partes, e conservando. Agora, o Taj Mahal, eu poderia fazer essa divisão aqui na horizontal. Olha só, a parte de cima e a parte de baixo são simétricas? Não, né? É evidente. Por quê? Porque o desenho de cima é diferente do desenho de baixo, tá bom? Aí perde a sua simetria. Agora, se eu fizesse uma divisão na vertical aqui, aí sim. Aí os dois lados eu tenho uma figura simétrica, tá bem? A mesma coisa no Jardim Botânico em Curitiba. Se eu dividi-lo aqui ao meio, ó, olha lá como conserva a simetria nos dois lados. Perceberam? Vamos dar um zoom aqui. Olha lá, eu consigo conservar uma ideia de simetria. Ó, ó, o professor tá craque na reta, ó. Reta, nossa senhora. Gente, troquem o óculos de vocês aí, porque é o óculos de vocês que está falhando. A minha reta é perfeita. Ó, ixi. Aí nem se eu fizesse à mão isso aqui seria tão perfeito. Então observa aqui as duas metades aqui, ó. Elas seguem a ideia de simetria, nos trazem uma ideia muito clara de simetria, tá bom? O que mais? Nessa parte aqui. Vamos para a página 2. Na página 2, eu já trago aqui para vocês a ideia do espelho. O espelho é muito interessante como um experimento para a gente fazer. Se você parar na frente do seu espelho agora em pé, pega um espelho bem grande, né? Você vai perceber que se você levantar a sua mão direita, a imagem refletida no espelho é como se você estivesse levantando a sua mão esquerda, né? Isso é simetria, porque se você chegasse na frente do espelho e encostasse a mão, lembra que eu falei que o desenho da borboleta, ao você dobrá-la, a figura tem que coincidir, as imagens? É a mesma coisa no espelho. Se você chegar com a mão na frente do espelho, ó, eu estou aqui na câmera, né? Eu estou chegando com a minha mão direita, mas a impressão que dá é que eu estou levantando a minha mão esquerda, né? Então, se eu grudasse aqui, ó, na tela, seria direita com esquerda, né? As imagens precisam ser sobrepostas, tá? É isso que acontece aqui no espelho. Olha o menino aqui, ó. O menino estaria aqui na frente do espelho. Então, olha bem, ele está levantando, na realidade, a sua mão esquerda. Aqui. Ele está levantando a sua mão esquerda. Por que diminuiu tanto isso? Tá. Sua mão esquerda. Porém, no espelho, está refletida como se fosse a sua mão direita. Então, se eu virasse esse espelho aí e juntasse as duas imagens, real e a refletida, a imagem iria se sobrepor, né? Iria se sobrepor. Isso é a ideia de simetria, tá? Então, o espelho é um experimento muito legal para mostrar
simetria. Tem outras imagens aqui, ó. Olha essa aqui. De novo aqui, um eixo. E dos dois lados eu tenho figuras simétricas. Se eu juntasse novamente, elas estariam sobrepostas, imagem com imagem. Olha como a cor amarela juntaria com a amarela de cá, e as vermelhas com as vermelhas, roxinha com roxinha, verdinha com verdinha, tá bom? As imagens precisam ser sobrepostas, tá? A ideia é que essa da circunferência é muito bacana, né? Para onde eu fizer a divisão aqui, ó, tanto aqui com o eixo vertical, deixa eu dar um zoom aqui. Para onde eu traçar um eixo aqui, ó, vertical, eu divido ela em duas metades iguais, né? Ou se eu traçasse aqui na horizontal. Ou se eu traçasse aqui onde está essa outra preta aqui, ó, em vermelho. Né? Como se fosse uma diagonal aqui, uma transversal. Também daria, tá bom? Então, para onde eu fizesse traços, eu traçasse um eixo, eu continuaria tendo duas figuras simétricas, tá bom? Então, a circunferência dá para trabalhar muito legal. Por isso que as mandalas são normalmente com circunferências, tá? Porque fica uma simetria muito bacana de ser trabalhada. Olha aqui, eu vou colocar um experimento para vocês. Não sei se eu já coloquei no Classroom, para vocês construírem aí com papel sulfite, menininhas, né? Ou menininhos. Também a mesma ideia para se construir aquelas bandeirinhas de festa junina. Tá bom? É tudo simetria, ó. Ó, eu tenho duas bonecas simétricas aqui. Né? Eu tenho aqui duas meninas simétricas. Vou aumentar um pouquinho isso aqui. Beleza. Então, todas elas seguem a ideia de simetria, né? Uma é a cópia da outra. Ó. Aqui traz a ideia de deslocamento, né? Uma menina sendo deslocada para cá, para cá, para cá de réplica. Né? Então, eu estou movendo a figura. E cada vez que eu estou movendo a figura, eu estou criando figuras simétricas. Tá bom? O que mais? Vamos ver. Ainda na arte, né? Aqui está o Taj Mahal que a gente já viu. Tem um vaso aqui, ó, indiano. Olha só uma planta ali com uma estrela do mar. Aqui eu tenho essa figura que alguém já conhece, esse homem vitruviano, de Leonardo da Vinci, um artista, um pintor italiano. Ele seguiu aqui uma ideia de simetria, né? Se você dividir ela aqui ao meio, ó, traz a ideia de simetria, tá bem? Aliás, essa imagem toda foi construída de forma simétrica, tá? Olha aqui, já traçou aqui para a gente no desenho ó, vários eixos de simetria, onde ele vai dividindo a figura, tá? Aqui de novo a ideia da borboleta. Olha só, duas metades simétricas, tá bom? O vaso já está aqui o eixo de simetria também. Então aqui a gente ainda está na natureza, na arte, na arquitetura, né? Vamos começar a direcionar isso para a matemática. Então, uma figura do plano é simétrica quando é possível traçar uma reta que a divide em duas partes
de tal modo que, ao dobrar a figura ao longo dessa reta, as duas partes se sobreponham perfeitamente. Quando essa reta existe, ela é chamada de eixo de simetria. Então, é aquilo que a gente estava discutindo até agora. Agora eu tenho aqui 4 imagens. Figura 1, 2, 3 e 4. A figura 1, eu tenho aqui vários eixos de simetria, né? Olha só, para onde eu traçar aqui, ó, na diagonal, diagonal para cá, vertical, horizontal, eu continuo conservando a ideia de simetria. Agora, olha a figura 2. Se eu traçar na vertical, eu mantenho dos dois lados, desse lado de cá, desse lado de cá e desse lado de cá, uma figura simétrica. Se eu juntar as duas partes, elas coincidem, né? Elas vão se sobrepor. Porém, e se eu traçasse aqui, ó, na horizontal? Professor, continua lá, é o X, né? Em cima tem uma perninha para cá, outra perninha para lá, e para baixo a mesma coisa. Não, observa que o meu desenho embaixo, ó, ele é mais grosso, né? Ele é um pouquinho mais grosso do que o de cima. Então eu não teria aqui uma ideia de simetria, tá bem? Não é uma figura simétrica se eu traçasse o eixo na horizontal, apenas na vertical, tá? Por quê? Porque na vertical, ó, essa perninha mais fininha junta com essa perninha de cá, né? E a mais grossinha vai juntar com essa daqui, beleza. Aqui eu tenho uma figura simétrica. Olha aqui eu tenho dois eixos de simetria, tanto horizontal quanto vertical, tá bom? Agora, na figura 4 eu não tenho nenhum. Para onde eu traçar aqui, ó, eu não consigo criar duas metades, né, dois lados que possam se sobrepor, tá? Então, a gente já está começando a direcionar para a ideia da matemática, tá? Como simetria, quando é possível traçar uma reta que divide em duas partes de tal modo que, ao dobrar a figura, ao longo dessa reta, né, elas se sobreponham perfeitamente. Então, ó, observe a palavra perfeitamente, sobrepor perfeitamente. E aí, essa reta, então, que divide a figura é chamado de eixo de simetria. Bem? Agora a gente começa a trabalhar os exercícios. Na figura a seguir são apresentados os triângulos CDE e o C', D', E'. Só um instantinho. Aí o vídeo. Estão me ouvindo aí, né, pessoal? Bom, agora eu tenho o CDE, o triângulo CDE, que está aqui. CDE. E eu tenho o seu simétrico C', D' e E'. O que ele pede para a gente fazer aqui? Quem está com a apostila, na página 101. Na figura a seguir são apresentados os triângulos CDE, C', D', E', e a reta R. Então eu tenho uma reta R aqui, né, que está na vertical. O que é possível afirmar sobre as medidas dos segmentos CD e C', D'? Olha só. Deixa eu pegar aqui uma reta. Beleza. Ele quer que eu compare os segmentos seguintes. O CD e o C', D'. O que é possível dizer deles? O que é possível dizer sobre eles? Se eu tivesse aqui, ó, que fosse o meu ponto zero,
Aqui fosse meu ponto zero, aqui 1, aqui 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Menos 1, menos 2, 3, menos 4, menos 5, menos 6. A minha coordenada aqui seria 1, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A minha coordenada aqui seria 1 e 7. E aqui, menos 1 e 7. Opa, e elas estão a uma mesma distância da reta R, né? Olha lá, o ponto C e o ponto C' estão a mesma distância da reta R, uma unidade, né? E aqui eu tenho o ponto menos 6 e 5 coordenadas. E aqui, o 6 e 5. O que eu posso afirmar, então? Que elas estão a uma mesma distância da reta R e tanto a medida CD, quanto a medida C' e D', elas têm o mesmo tamanho, né? Porque pelas coordenadas ali a gente consegue ver. Então, na letra A, você pode escrever que os segmentos CD e C' e D', eles são correspondentes, né? São todos de mesmo tamanho e estão a uma mesma distância da reta R, tá bom? É uma observação que a gente pode fazer. E o resto? O que mais que ele perguntou também? O D', o DE e o D', né? É a mesma coisa. D, o D e o o D', E'. Eles estão a uma mesma distância da reta R e eles têm a mesma medida. Tá? O tamanho de DE e D', E' é o mesmo. E o último segmento, o EC e o E', C', né? Que é o seu simétrico. Então, essas duas figuras, elas são simétricas, tá bem? Elas são figuras simétricas. Deixa eu dar uma despoluída aqui, para a gente continuar pensando algumas coisas. Deixa eu apagar aqui. Dar uma apagada aqui. Beleza. Tá bom, que essa borracha aqui é potente mesmo. Ela apaga até a malha quadriculada. Bom, o que mais que ele fala na letra B? E sobre as medidas C e C', D e D' e E'. Ele quer o ângulo, né? Ele quer a medida angular. A gente pode observar que se as medidas todas são iguais, a gente aprendeu isso em ângulos, né, no sexto ano, se as medidas dos lados são iguais, os seus ângulos aqui eles são congruentes também. Ó. Esse ângulo é igual a esse ângulo, ó, então eu vou pôr um tracinho no meio ali que eles são iguais. Aqui eu vou pôr dois tracinhos, porque ele é igual ao ângulo D'. E aqui, três tracinhos, porque ele é igual a esse ângulo E aqui. Tá bom? A gente pode observar que os ângulos também são iguais. Então, se trata de duas figuras simétricas, tá? Em relação ao eixo R. Lembra que simetria também, logo naquela definição inicial, falava de mover figuras? Olha só, eu peguei a figura, meu triângulo CDE, e simplesmente desloquei ele para a direita da reta R, em torno da reta R, eu levei ela para lá e conservei as suas características. Então, quando eu faço um movimento de um objeto em torno de um eixo de simetria, eu tenho duas figuras simétricas.
tá bom? E no plano cartesiano isso vai acontecer muito, a gente mover figuras de um quadrante para outro, né? No sistema cartesiano nós temos 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E a gente vai ficar movendo as figuras por esses quadrantes. E aí eu vou ter figuras simétricas em relação aos eixos ou em relação à origem. A gente vai aprender isso melhor, tá bom? O que mais que nós temos aqui? Volte à atividade 1, no exercício 2, e trace os segmentos de reta que unem cada par de vértices correspondentes dos triângulos CDE e C'D'. Depois meça o ângulo que cada um desses segmentos forma com a reta R, o que é possível concluir sobre a posição desses segmentos em relação ao eixo de simetria. Vocês vão usar um transferidor para medir o ângulo aí, tá? Ele quer o seguinte, que você trace isso aqui, ó. Do vértice, de um vértice ao outro. E aí ele quer saber o ângulo formar, a relação, né, dessa reta que junta os dois vértices com a reta R. Perceba que essa reta é perpendicular, né? O que é uma reta perpendicular? Quem sabe me dizer o que é uma reta perpendicular? Aqui é a mesma coisa, ó, de C a C'. E de E a E'. O que acontece ali? O que é uma reta perpendicular, né? Ela forma um ângulo de 90 graus, e aí você pode medir aí com aqui. Opa, minha reta R está do lado ali. Ela é perpendicular à reta R, ó, ela forma um ângulo de 90 graus aqui, para qualquer lado, né? Formou 90 graus, tá bom? É isso. E as outras duas também, ó. Aqui também é perpendicular, ela forma 90 graus. Aqui ela forma 90 graus. Então, se eu tenho uma figura simétrica ali, né, esse triângulo, ligando os seus vértices, que é o que pede na letra A do exercício 2, essa reta que liga os dois vértices, ela é perpendicular à reta R, que é o eixo de simetria, tá bom? Então, se você pegar aí um transferidor, você vai ver que ali forma 90 graus, tá? Pode usar o transferidor aí. Na letra B, meça a distância de cada vértice dos triângulos CDE e C'D', E' em relação à reta R. E verifique se os vértices correspondentes desses triângulos estão à mesma distância dessa reta. Agora, vocês vão pegar uma régua e vão fazer o seguinte. Vão vir aqui na apostila de vocês e vai medir do ponto C até a minha reta R e vão fazer essa medição. E depois vocês vão do ponto D' até o seu cruzamento com a reta R e vão medir com a régua. Essas medidas precisam ser iguais, por isso que as figuras são simétricas, tá? Elas estão a uma mesma distância da reta, do eixo de simetria, que é a reta R, tá? A mesma coisa vocês vão fazer aqui, do ponto C' até a reta R e do ponto C também até a reta R, tá bom? Aqui do ponto E até a reta R e do ponto E' até a reta R. Vocês vão perceber que a medida é a mesma, tá? Deem uma conferida com a régua aí, tá bom? Então, a resposta na letra B é isso. Né? Meça a distância de cada vértice dos triângulos em relação à reta R e verifique se os vértices correspondentes desses triângulos estão a uma mesma distância dessa reta. E a resposta é sim. Todos os vértices correspondentes estão a uma mesma distância da reta R.
por isso podem ser classificados como equidistantes em relação à reta R. A gente aprendeu que equidistante significa que elas estão a uma mesma distância, né? A gente estudou isso em circunferência. A palavra equidistante significa que estão a uma mesma distância de um ponto, né? Bom, então começamos aí a parte de matemática. Vamos ver o que nós temos mais aqui. O exercício 3, na página 102, ele traz essa figura, dado o quadrilátero DEFC, traço seu simétrico, né, D' ali, em relação à reta S. Então, nós temos a reta S aqui, e ele quer que a gente trace o simétrico. Você tem uma malha quadriculada aqui embaixo, né? Você tem ali uma malha quadriculada, e ele quer que você trace aqui embaixo, o seu simétrico. Peguem uma régua e comecem a traçar, tá bom? Esse ponto aqui, ó, tem que ser correspondente aqui embaixo. Você vai descer ele aqui e ele vai ter o seu simétrico aqui. Esse outro vai ter o seu simétrico aqui. Medida certinha, ó. Você tem a malha quadriculada, ó. 1, 2, 3 unidades. Então, desça 3 unidades aqui também. Aqui no C, C', aqui o F'. 3 unidades para baixo. Aqui 2 unidades para baixo. O D' vai estar aqui mesmo. E o E vai estar 2 unidades para baixo aqui. O E'. E é só você juntar, tá bom? Com uma régua. Professor, mas para saber se está certo, está aqui, ó. Já deixei aqui para vocês, ó. Ah lá, tá vendo? Ó, 2 unidades para baixo, 2 unidades para baixo eu tenho o meu C', né? 2 unidades para baixo aqui o meu C'. Olha o F, 3 unidades, né? Então, 1, 2, 3 unidades na mesma reta aqui, ó. O E' está aqui. Olha como construir uma figura simétrica, tá? E o eixo de simetria é a minha reta S, que está na horizontal aqui, tá bem? Então, o seu desenho vai ficar igual a esse aí. Usem uma régua e façam um desenho para que ele fique simétrico. Eu não quero ver nenhum desenho, quando a gente voltar no presencial, um desenho todo torto, aí fora de medida, tá? Simétrico é simétrico, tá bem? O que mais que nós temos aqui? Ah, agora começa a dar um pouquinho de trabalho, hein? Nós vamos ter que mover o segmento AB pelos quadrantes. A gente já sabe que aqui eu tenho meu primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante, não é? Meu ponto A tem qual coordenada? Meu ponto A tem coordenada 1 e 2. E o meu ponto B tem coordenadas 4 e 2. Beleza, o que ele quer? Como deslocar por meio da multiplicação das coordenadas, a gente já aprendeu a fazer multiplicação de coordenadas, de A e B, o segmento AB para o segundo quadrante, de modo que o segmento obtido seja o simétrico de AB em relação ao eixo Y. Bom, então eu quero mover agora essa reta AB, eu quero jogá-la para o segundo quadrante, mas que ela seja simétrica a AB. Então aqui vai aparecer o A' e B', né? No segundo quadrante, A' e B', e esse segmento precisa ser simétrico ao AB. Como é que eu faço isso? Ah, professor, é só eu vir aqui e fazer o desenho. Ó, então o A está a uma distância aqui do ponto 2, eu venho aqui, faço a reta aqui, ó, bonitinha. Não é? Perfeito, meu pequeno gafanhoto. Você fez isso. Só que eu quero com a multiplicação das coordenadas. Então, eu quero que você pegue as coordenadas 1 e 2 do ponto A e, através de uma multiplicação dela por algum valor inteiro, você consiga fazer esse movimento para cá. Então,
olha só, ao construir essa reta A' e B' em azul, aqui eu vou ter o meu ponto A e o meu ponto B. Eu conservei o que aqui? A ordenada desse ponto A' continua sendo 2, não é? Eu vou ter aqui as minhas coordenadas. A primeira coordenada eu não sei, a segunda vai continuar sendo 2. Aqui também, no meu ponto A, vou fazer aqui fora. Ó. Meu ponto A', a minha ordenada, o meu do meio eixo Y, vale 2. E o meu B', a minha ordenada, também vale 2. Então, eu não preciso multiplicar, não vai mudar nada em relação ao primeiro quadrante, né? Agora, a abscissa, sim, ó. Por quê? Porque para o meu ponto A' era mais 1 positivo e agora virou menos 1. Então, o que eu tive que fazer com a abscissa do primeiro quadrante? Multiplicar por menos 1. Não foi isso? Eu fiz uma multiplicação por menos 1 na abscissa. Se eu multiplicar a abscissa por menos 1, eu jogo essa figura, essa reta, para o segundo quadrante, tá bom? Então, aqui eu fiquei com menos 1 e aqui o menos 4. Olha lá. Eu multipliquei a abscissa do primeiro quadrante por menos 1 e eu transformei, criei uma nova figura, uma nova reta, um novo segmento de reta simétrico no segundo quadrante. Tá? E para trazer para o terceiro quadrante? Bom, ela está a 2 unidades, ela teria que vir mais ou menos aqui, né? Seria mais ou menos aqui. O que vai acontecer? Se eu multiplicar a abscissa, agora aqui eu tenho a minha abscissa como negativo e a minha ordenada também, né? O meu eixo x e o meu eixo y. Aqui eu terei o A e o B no terceiro quadrante, como tendo coordenadas. Aqui vai ser o A e aqui o B. Aqui eu terei menos 1 e menos 2. E o B, eu tenho menos 4 e menos 2. Observe que eu peguei as coordenadas do meu primeiro quadrante e multipliquei ambas por menos 1. Não foi isso? Então, aqui, ó, no segundo quadrante, apenas a abscissa por menos 1, e aqui a abscissa e ordenada por menos 1. Entendeu? Porque aí ficou as coordenadas todas elas negativas. E no quarto quadrante? No quarto quadrante, o que vai acontecer aqui? A e B. O meu A vai ter coordenada 1 e menos 2, e o meu B, coordenada 4 e menos 2. Se eu comparar com o primeiro quadrante, que é o que me interessa, o que aconteceu ali? Eu multipliquei quem? A ordenada, né? Apenas o y, por menos 1. Multiplicar a ordenada por menos 1. Entendeu? Então, partindo aqui do meu primeiro quadrante, onde eu tenho as coordenadas ali, eu quero gerar o simétrico no segundo, terceiro e quarto quadrante. Para isso, para ir para o segundo quadrante, eu multiplico a abscissa por menos 1. Beleza, já foi para cá. Ó. Já consegui. Mudou apenas o valor da abscissa. Né? Ela virou negativa.
Agora eu quero tirar do primeiro quadrante e jogar para o terceiro quadrante. Como que eu faço isso? Agora eu tenho que multiplicar a abscissa e a ordenada por menos 1. Então, ambas coordenadas aqui eram positivas e agora elas ficaram todas negativas, não é? Beleza. Agora eu quero tirar do meu primeiro quadrante e jogar para o quarto quadrante. O que eu tenho que fazer? Multiplicar apenas a ordenada por menos 1. Aí, ó. Aí a minha ordenada ficou negativa. E a abscissa continua igual, positiva, tá bem? Ao fazer isso, eu consigo jogar o meu segmento AB para o quarto quadrante. Entendido até aqui, vamos dar agora a ideia de simetria em relação ao eixo. Em relação ao eixo ou à origem. Vamos trabalhar essa ideia agora. Olha só, essa reta do primeiro quadrante, e a reta do segundo quadrante, elas são simétricas. Para ter simetria, eu preciso ter um eixo de simetria, não é isso? Uma reta que separe as duas figuras. Então, no primeiro e segundo quadrante, o meu eixo de simetria é aqui, ó. Então, a figura AB e a linha B' são simétricas em relação ao eixo das ordenadas, tá bem? São duas figuras simétricas em relação ao eixo das ordenadas. Agora, e se eu levasse em consideração o primeiro e o terceiro quadrante? Primeiro e o terceiro agora, né? Olha só, a figura a reta AB é simétrica à linha e B' aqui também, não é? Só que o que é que está entre elas? Eu preciso ter uma reta, eu preciso ter um ponto que seja o seu ponto de simetria ali, né? Que eu possa traçar um eixo ali. Entre o primeiro e o terceiro quadrante, eu tenho a minha origem, ó. A minha origem é o ponto de simetria aqui, onde eu posso traçar um eixo aqui, ó. Tá bom? Então, primeiro e terceiro quadrante são simétricos em relação à origem. Vou voltar. Primeiro e segundo quadrante são simétricos em relação ao eixo das ordenadas. Primeiro e terceiro quadrante são simétricos em relação à origem, que é o ponto zero. Tá bom? A origem é o ponto zero do sistema cartesiano. Agora, e entre o primeiro quadrante e o quarto quadrante? Esses dois segmentos de reta também são simétricos. Mas e o eixo de simetria? É o meu eixo das abscissas. Portanto, entre o primeiro e o quarto quadrante, as figuras são simétricas em relação ao eixo das abscissas. Beleza, gente? Entenderam as ideias aqui? Então, a primeira coisa foi que a gente estudou nessa página. Jogar as figuras de um quadrante para o outro, fazendo a multiplicação das coordenadas. Tá? Depois a gente entendeu quais são os eixos de simetria em relação ao primeiro e segundo quadrante, eixo das ordenadas. Em relação ao primeiro e terceiro quadrante, é a origem, né? O ponto zero do meu sistema cartesiano. E entre o primeiro e o quarto quadrante é o eixo das abscissas. Facinho, né? É só fazer o desenho e você já sabe ali quais são os eixos de simetria. Bem? Próxima página, a gente finaliza a ideia aqui com organize as ideias. Para obter um ponto simétrico em relação ao eixo Y, ou seja, entre o primeiro e o segundo quadrante, basta manter o valor da ordenada e multiplicar o valor da abscissa por menos 1. Foi o que a gente fez na página anterior, tá bom? A gente está organizando as ideias aqui. Para obter um ponto simétrico em relação ao eixo Y, basta manter o valor da ordenada e multiplicar o valor da abscissa por menos 1. Outro, para obter um ponto simétrico em relação ao eixo X, então, do primeiro quadrante para o quarto quadrante, o eixo de simetria é o eixo X, né? Basta manter o valor da abscissa e multiplicar o valor da ordenada por menos 1.
Volta lá na nossa apostila, veja aí o que vocês fizeram, que vocês vão perceber ali. Mantém o valor da abscissa e multiplica o valor da ordenada por menos 1. E a terceira simetria é, para obter um ponto simétrico em relação à origem, então entre o primeiro e o terceiro quadrante, tá? Deve-se multiplicar o valor da abscissa e da ordenada por menos 1, tá? Gente, claro que dá para eu construir figuras simétricas entre o segundo e o quarto quadrante, mas isso ainda não interessa muito para a gente. Vamos permanecer mais na simetria do primeiro comparado com o segundo, do primeiro com o terceiro, do primeiro com o quarto, para a gente fixar bem a ideia, tá? Então, do primeiro para o segundo, o eixo de simetria é o eixo Y. Do primeiro para o terceiro é a origem, o ponto zero. Do primeiro para o quarto é a reta X. E para eu fazer as transformações é só eu multiplicar por menos 1, ora a abscissa, ora a ordenada, tá bem? E ora as duas de uma vez, tá bom? Tá aqui no Organize as Ideias. Eu acho que era só isso. Obrigado.